Sabe, o poder legislativo no Brasil, ele é totalmente definido por quem está no comando. Mas como é que a liderança da Câmara dos Deputados é escolhida, afinal? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. As regras desse jogo político que é, sem dúvida, fundamental. Pois é, não é pouca coisa. É um processo que define a pauta do país inteiro, sabe? As leis que afetam a vida de todo o mundo passam por ali. E no centro de tudo isso, o que a gente tem? Um conjunto de regras bem claro, bem definido. Olha que interessante. A cada 4 anos de legislatura, a liderança não é escolhida só uma vez, não. São 2. Essa renovação, no meio do caminho, é uma peça-chave para o equilíbrio de poder. Então, bora entender como é que isso funciona na prática. Ok, então para começar vamos acertar o relógio. Quando exatamente acontecem essas eleições tão importantes? Funciona assim. A primeira eleição é sempre no mesmo dia, cravado, 1º de fevereiro, sem erro. Agora, a segunda eleição, que acontece lá no 3º ano, tem um detalhe. Geralmente é no mesmo dia também, mas o presidente da Câmara tem o poder de definir a data exata. Parece um detalhe pequeno, não é? Mas é uma demonstração de poder bem significativa. Agora vamos falar de um ponto que sempre gera debate: a reeleição. É aqui que o jogo político fica quente de verdade. A regra é a seguinte, e parece simples, mas tem uma pegadinha. Um presidente da Câmara não pode ser reeleito para o mandato seguinte logo na sequência, dentro da mesma legislatura de 4 anos. É proibido. Mas, se uma nova legislatura começa, aí sim o jogo zera. É como se o placar voltasse para o 0-0 e uma nova candidatura é totalmente permitida. E essa interpretação, que inclusive foi validada pelo STF, é o pulo do gato. Ela basicamente diz que, quando um político é reeleito deputado pelo voto popular, isso funciona como um reset completo. O relógio zera e ele pode disputar a presidência da casa de novo, sem problemas. Ok, então já entendemos o quando e quem pode concorrer. A pergunta agora é: como se ganha essa eleição? Vamos entrar na matemática da vitória. Tudo se resume a este número, 513. São 513 deputados e cada um deles tem um voto. E a votação? É secreta. Tudo feito por um sistema eletrónico, para garantir o sigilo e a segurança do processo. Para ganhar de primeira, no primeiro turno sem choro nem vela, o candidato precisa de uma coisa chamada maioria absoluta. O que é isso? Simples, é mais da metade dos votos totais, ou seja, no mínimo 257 votos. Então, a disputa pode ter 2 rodadas. Se ninguém consegue aqueles 257 votos logo de cara, a coisa muda. A eleição vai para um segundo turno, um confronto direto entre os 2 mais votados. E aí, quem tiver mais votos, mesmo que seja por um, leva. É a chamada maioria simples. Mas e se der empate? Pode parecer impossível, mas acredite, as regras pensaram até nisso. E olha só como funciona o desempate. O primeiro critério não é a idade, como muita gente pensa, é a experiência. Leva quem tiver mais mandatos completos como deputado. Se ainda assim continuar empatado, aí sim o critério passa a ser a idade, o mais velho vence. E depois de tudo isso, não tem espera, não tem período de transição. Assim que o resultado é proclamado, o vencedor ou a vencedora, e toda a mesa diretora já tomam posse. É imediato. Ok. Já vimos como se ganha a eleição, mas tem outro princípio, um princípio fundamental mesmo, que define como os cargos são distribuídos. E o nome dele é proporcionalidade. Isso aqui é a chave para entender tudo. Basicamente, o poder na mesa diretora é um espelho do plenário. O tamanho da bancada de um partido ou de um bloco de partidos na Câmara vai dizer diretamente o tamanho da influência que ele vai ter na distribuição dos cargos. Ou seja, a mesa diretora tem que ser uma miniatura da Câmara. Os partidos maiores, claro, ficam com os cargos mais importantes e têm a primeira escolha. Mas a regra também garante um lugar para a minoria. E o mais importante, os cargos pertencem aos partidos, não aos deputados. E para não deixar dúvida sobre esse princípio, tem uma regra que é a prova de fogo. Se um deputado que está na mesa diretora resolve trocar de partido, ele perde o cargo na hora, automaticamente, porque o posto não era dele, era do partido que o indicou. Certo, vimos um monte de regras, de procedimentos, mas no fim das contas, por que tudo isso importa tanto? Qual é a visão geral aqui? É que todo esse sistema foi pensado para uma coisa:
Criar uma liderança que seja ao mesmo tempo estável e representativa. É um jeito de equilibrar o poder dos grandes partidos, mas seguindo regras claras, previsíveis, que valem para todo mundo. É como se fosse um manual de instruções para transformar o resultado das urnas em uma liderança que funciona no dia a dia. Isso nos deixa com uma última reflexão, né? Se os cargos são do partido e não da pessoa, qual é o verdadeiro poder de um líder individualmente? Fica aí a questão sobre esse delicado equilíbrio entre a ambição de uma pessoa e a força coletiva de um partido.